comunidade, me dá o horário aí, são 11 horas e 41 minutinhos. A pessoa tem que olhar aqui no cantinho do olho, porque não enxerga direito, é um problema, né? 7 dias. 7 dias e não é missa de sétimo dia, não, que eu tô te dizendo, tá, gente? Foram 7 dias que a BR-174 ficou fechada. Naquela história de parcialmente libera para o pedestre, libera para a moto, desde que levado aí pela mão, depois liberou para o carro, liberou para caminhão, veio um caminhão, atrapalhou com tudo, teve que bloquear de novo. Pois bem, todo mundo que estava ali naquela beirada ali, daquela cratera que foi aberta na BR-174 fez um manifesto, todo mundo fez um manifesto, durou 5 horas e aí, enfim, a BR-174 foi liberada para os caminhões. Só que, depois de 7 dias, muita coisa se estragou. Vamos ver aqui no detalhe. O tráfego ainda é lento, mas as filas acabaram. Veículos pequenos e de grande porte estão passando por este desvio. Os caminhoneiros foram os mais prejudicados depois da interdição da via. Muitos chegaram a perder produtos que transportavam. Revoltados no último sábado, fecharam a rodovia por causa da demora das obras. A paralisação resultou na liberação da via neste domingo. Agora vai poder trabalhar. A polícia rodoviária ainda continua no local orientando os condutores. Foi liberada o desvio, né? E a partir desse momento já está praticamente normalizada a situação. A gente está liberando uma via de cada vez, né? Passa um veículo de cada vez. Mas assim que for liberada a ponte aqui também vai liberar os 2 fluxos. Cerca de 20 homens do Exército também vão permanecer na área. Esta ponte montada pelo Exército vai continuar no local até o início das obras de reconstrução do trecho. A capacidade de 30 passou para 50 toneladas. A estrutura vai ajudar a fluir o trânsito nos 2 sentidos da rodovia. Para isso, foi necessário o apoio da Força Aérea Brasileira. Nós trouxemos peças que nós não tínhamos do Rio de Janeiro e elas chegaram ontem, e ontem mesmo nós começamos já o trabalho de aumento da capacidade da ponte. A empresa responsável pela obra ainda aguarda a autorização do DENIT para iniciar os trabalhos. Depois de 7 dias, teve produtor rural que calcula aí uma média, sabe de quanto? 10 mil reais de prejuízo. Sabe o que significam 10 mil reais de prejuízo para um produtor rural? Para aquele produtor ali que está trabalhando com a família e fez toda a colheita ali, pegou aquele monte de banana. Vamos dar um destaque aqui para aquele caminhão de banana, que quando chegou lá no início da semana, lá no domingo, quando foi bloqueada a rua, esse caminhão de banana está lá esses dias todinhos que a gente tem visto aí, que inclusive teve muita gente que jogou as bananas aí de lá do caminhão já maduras. E eu disse, no início da semana passada, a gente estava aqui mesmo ali no Carnaval trabalhando, conversando com você aí de casa, eu disse, essa banana não vai conseguir chegar aí até o final da semana. Que a banana tem que chegar pra gente, pra quem está em casa comprando, verde. Verde, ela tem que chegar nos mercadinhos, nas feiras, verde. Se chegar madura, não dá tempo de sair a banana. Então, o prejuízo é dele. É do produtor rural que ficou lá plantado naquela beirada ali da estrada sem conseguir atravessar e entregar e escoar sua mercadoria. 10 mil reais é o valor que a gente tem de pelo menos alguns produtores, um produtor rural só. Imagina o que é isso? Foi a produção do mês inteiro. Né? Você imagina como é que estava a situação ali? E sem contar aqui, que o diretor está me lembrando muito bem aqui, que assim como o pessoal que está vindo lá de Presidente Figueiredo, está vindo de Boa Vista para trazer sua mercadoria, não tinha como passar ninguém daqui da cidade lá para Presidente Figueiredo, para levar o atendimento para eles. Quer dizer, a cidade estava isolada, né, da capital, já passando perrengue. Né? Já estava sem gás, já estava sem gasolina, já estava com uma série de problemáticas porque não conseguia liberar essa rodovia. A BR-174 estava ali interditada, estava bloqueada e tiveram que fazer um manifesto de 5 horas fechando totalmente a rodovia para poder chegar-se a uma solução e fazer um desvio e atender os caminhoneiros que estavam ali. É um problema, né? Quer dizer, a gente tem que brigar mesmo, bater o pé e falar que ninguém passa mais enquanto não liberar para todo mundo? Não dá, né? Ok, foi liberada, graças a Deus vamos tentar minimizar ou diminuir esses prejuízos. Porque quem foi prejudicado não tem mais como voltar, não. São 11 horas e 46 minutos, você que está aí em casa, está acompanhando o programa da comunidade.
Infelizmente, ontem, o delegado da Polícia Civil do Amazonas, Oscar Cardoso, foi executado. Foram quase 40 disparos contra a vítima. O caso aconteceu na zona sul de Manaus e ano passado o policial foi preso, suspeito de envolvimento no esquema de extorsão e tráfico de drogas. A gente vai ver agora, aqui no Detalhe. A perícia teve trabalho para contar a quantidade de tiros. As cápsulas eram de pistola .49mm. O crime foi nesta esquina, bem próximo da casa da vítima. De acordo com testemunhas, o delegado Oscar Cardoso foi executado na frente de amigos e parentes. Este homem viu tudo e disse que o delegado estava com o neto de 1 ano e 6 meses nos braços. Disparou nele, levantou o neto dele para não pegar o neto dele E depois fugiram. foi embora. Aí as pessoas vieram pra rua. Os caras, sabe se os caras estavam encapuzados? Tava no cara limpo. Esta irmã da vítima estava traumatizada. Ela e a filha ouviram os tiros. Abaladas, não quiseram gravar a entrevista. Mesmo com tantos disparos, o delegado ainda foi trazido para o 28 de agosto, mas já chegou sem vida. O delegado tinha 61 anos e mais de 30 na Polícia Civil do Amazonas. Ele coordenava a força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública, mas foi afastado no ano passado por ser preso durante a Operação Tribunal de Rua. Oscar e mais 7 policiais militares foram acusados de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção ativa, extorsão e sequestro. A polícia trabalha com a hipótese de execução. Pois é, sabe por que ele está trabalhando com essa hipótese de execução? Porque hoje a previsão, segundo as informações aí das nossas agências, segundo as nossas informações aí, hoje a previsão era que ele ia depor na justiça, né? Até então o delegado Oscar Cardoso não tinha conversado nem com a imprensa, nem com ninguém, estava aí respeitando o afastamento, né? Ele foi afastado e ele era muito conhecido por ser muito linha dura contra o tráfico de drogas. O trabalho dele era contra o tráfico de drogas. E quando estourou essas denúncias, depois da investigação ali por meio daquela operação Tribunal de Rua, né? É isso que a gente chamou aí? O Tribunal de Rua, que acabou indicando o delegado, 6 policiais militares e um ex-PM de envolvimento com vários crimes. Dentre eles, o tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, sequestro e extorsão. O que acontecia? Segundo as investigações, foi revelado que a droga apreendida dos traficantes eram depois revendidas pelos policiais. Então, segundo as investigações na época, né? E hoje, supostamente, o delegado iria fazer depoimentos, iria prestar aí suas informações para a justiça. E aconteceu que ontem ele foi alvejado com quase 40 disparos contra ele, sendo que a perícia identificou pelo menos 20 no corpo do delegado Oscar Cardoso, na cabeça e no peito. Então foi uma execução assim trágica na frente de todo mundo, né? A criança de 1 ano e 6 meses também estava com o avô, com o delegado. Graças a Deus, até onde se sabe, ela não foi, nenhum tiro, né, acertou a criança. Agora é importante a gente informar aqui que, de acordo com informações que eu vi nos nossos veículos, aí nossos colegas jornalistas conversando sobre esse caso, afinal de contas, todo mundo está conversando sobre esse caso hoje, houve alguns fatos que os assassinos chegaram de cara limpa, destemidos, sem nenhum receio. Tinha várias pessoas no local. Segundo informações que eu ouvi hoje, eles chegaram a pedir para as pessoas se afastarem e disseram ainda que ele largasse o neto, né? Eu até me lembrei do Amaral Augusto, porque a gente sempre conversa aqui quando fala desses homicídios que envolvem crianças. Ele diz até que eu tenho a ética do crime, né? Que eu digo assim, você vai cometer o crime, não tem volta, tira quem não tem nada a ver com o assunto do meio, né? Porque uma criança de 1 ano e meio ser alvejada ou morta com tiros por causa de uma ação de um adulto, que a criança não tem nada a ver com essa história, é um crime bárbaro ao extremo. Eu acho que é difícil a gente pedir para pessoas que já estão mal intencionadas e que já são assassinas por natureza ou que se tornaram assassinas, que pensem numa criança. É difícil a gente pedir para uma pessoa agir com o mínimo de sensatez, o mínimo de noção e o mínimo de justiça. É difícil, mas numa hora dessa, eu ouvi isso da rádio, mas segundo informações agora da testemunha, que a nossa repórter foi lá e apurou, a Catiane Moura, ele tentou sim, mas tentou esquivar a criança
dos tiros. E os bandidos não queriam saber de nada. O pessoal que estava lá para atirar nele não queria saber de nada. Por pouco não acertou a criança, ainda bem que deu tempo dele, mesmo depois de ter sido alvejado com disparos, largou a criança, alguém deve ter pego a criança e acabou que foi morto com 20, pelo menos, vejam só, pelo menos 20 tiros. Porque quando você pesquisa aí pelos jornais locais, você vê que a perícia tem dificuldade para identificar cada bala, cada entrada de bala. A perícia tem dificuldade, principalmente na cabeça e no peito. Além disso, os disparos ainda atingiram o veículo das proximidades e paredes de uma residência. Ou seja, todo mundo que estava ali, que não tinha nada a ver com a história, correu perigo. Correu perigo. Aí a gente questiona aqui. Ele foi investigado, ele estava afastado da polícia, mais seis policiais militares e um ex-PM, né, totalizando 7, com ele 8 pessoas nessa quadrilha que foi montada aí e que começaram bem intencionados, tentando afastar o tráfico de drogas, tentando coibir o tráfico de drogas e acabou que depois de investigações associaram essas pessoas que deveriam cuidar da gente no meio dessa criminalidade toda. É uma tristeza a gente simplesmente conversar sobre isso, mas enfim, esse foi o fim ontem do delegado Oscar Cardoso e hoje aconteceu o velório e o enterro. E a nossa repórter Catiane Moura está lá no velório, né? Foi lá no velório e vai trazer pra gente as últimas informações. Ainda não aconteceu o enterro ainda, diretor? A previsão do enterro era por volta das 10 horas da manhã, mas eu tô recebendo informações agora que vai ser às 16 horas. É isso, né, Arlen? Vai ser à tarde. Vamos ver as informações que traz pra gente a repórter Catiane Moura. Catiane Moura, olá, é com você. Márcia, o momento é de muita comoção aqui na frente do Sindicato dos Policiais Civis do Amazonas. Muitos amigos, colegas de trabalho e familiares vieram prestar as últimas homenagens ao delegado Oscar Cardoso, que estava na Polícia Civil do Amazonas há mais de 30 anos. Nós conversamos agora há pouco com o secretário da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que lamentou a forma em que esse delegado foi morto. Vamos conferir a entrevista. Nós estamos aqui, primeiro, prestar a solidariedade à sua família biológica, como também à família policial. E a resposta nós vamos dar de forma inteligente, à altura do que ocorreu, porque é uma forma covarde como isto aconteceu. É um atentado não à pessoa do delegado Oscar, mas à segurança como um todo. E nós temos que estar prevenidos para que fatos não mais se repitam dessa natureza e que não vão acontecer. Portanto, aqueles que executaram o delegado e os que mandaram também terão a resposta que nós vamos dar. Olha, Márcia, a imprensa não está tendo acesso à área interna onde está acontecendo o velório. Nós estamos acompanhando tudo aqui de fora. A gente consegue perceber a cada vez mais a chegada de muitos amigos que estão vindo para cá. O trânsito está um pouco complicado aqui nessa área. A gente também conversou agora há pouco com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis aqui do Amazonas, que disse que esse crime não foi só uma ameaça aos policiais do Amazonas, como também uma ameaça ao Estado. Vamos acompanhar também essa entrevista. A Polícia Civil realmente passa por um momento difícil, de maneira que como o crime foi executado. A gente encara isso como ameaça, não só à polícia, mas ao próprio Estado do Amazonas. A Polícia Civil ela terá que dar uma resposta enérgica ao que o cargo requer, sob pena da gente ficar desmoralizado perante a sociedade. Que esse crime, nós estamos encarando esse crime como um recado do crime organizado. A gente também tem, Márcia, algumas novidades em relação a esse crime. Nós conversamos com o secretário de Segurança Pública e disse que as investigações do crime já começaram logo assim que os bandidos surgiram. Hoje, pela madrugada, a polícia localizou o carro utilizado no crime, com Siena branco, que foi encontrado incendiado em um matagal na zona leste de Manaus. A polícia, tanto militar como civil, já está na rua, né, em busca desses 4 criminosos. A polícia também já tem informações, algumas imagens do circuito interno de algumas residências da área que filmaram. Então a polícia está em busca aí de prender esses 4 criminosos que mataram cruelmente o delegado Oscar Cardoso. O velório está acontecendo aqui no Simpol e o sepultamento vai ser no cemitério São João Batista. Márcia. Obrigada, Catiane Moura. A gente precisa aqui discutir uma situação aqui muito clara que eu quero discutir com você aí de casa. Vamos relembrar o caso da juíza Patrícia Acioli, que foi morta no Rio de Janeiro, com 21 tiros.
O que a juíza Patrícia Cioli estava investigando? Um caso de corrupção entre policiais militares. Isso aqui não estou dizendo que é essa a situação. Só estou tentando separar aqui os casos. A juíza Patrícia Cioli, que foi morta com 21 tiros, se eu não me engano, na frente da casa dela, estava investigando um esquema de corrupção dentro da Polícia Militar lá no Rio de Janeiro. Atenção, no Rio de Janeiro. Vem o coronel Paulo Vital e o presidente do sindicato ali dos policiais dizer que esse crime contra o delegado Oscar Cardoso foi um crime que atentou contra a justiça, contra a instituição Polícia Civil, né? Eu acho que não. Acho que não é esse o caso, né? A gente precisa analisar aí, porque o delegado estava sendo investigado, junto com mais 7 outras pessoas, por vários crimes. Vários crimes. Ninguém pode dizer aqui que ele foi realmente aí, que foi um crime contra a justiça. Pode ter sido por causa do fato dele ser uma peça-chave para essa investigação. Agora, o caso não se compara àquele policial militar que está na labuta correta, aquele investigador da Polícia Civil que está lá tentando desvendar o seu crime com seu ideal de aprovação, aquele ideal que fez com que ele fizesse o concurso, se dedicasse como os delegados todos que estão aí trabalhando honestamente, corretamente e estão nesse trabalho incessante de desvendar crimes e trazer mais seguranças para a nossa sociedade, mais segurança para a nossa sociedade. Essas pessoas, sim, merecem, claro, toda a defesa do Estado, toda a defesa do poder público, porque estão na atuação justa e no bom combate. No bom combate. Não estou dizendo que não merece a nossa solidariedade à família, porque mais uma vez eu digo para vocês aqui, todo mundo que assiste o programa da comunidade e que me ouve falar, eu sempre digo, no Brasil não tem pena de morte, no Brasil não tem prisão perpétua, no Brasil não tem crime, prisão, pena de tortura ou qualquer tipo de pena que traga sofrimento físico ou psicológico. No Brasil não tem essas penas. Então ninguém tem que ser torturado, ninguém tem que ser morto, ninguém tem que ter reduzido a sua dignidade da pessoa humana. E isso aí, todo mundo ouve falando isso. Então, óbvio que o delegado Oscar Cardoso merece a justiça, merece que a família dele saiba, quem são os autores desse crime bárbaro. Foi um crime bárbaro. Agora, não vamos comparar essa execução do delegado Oscar Cardoso com as mortes dos nossos policiais civis e policiais militares que estão no bom combate. E que durante a atuação do seu serviço ou em investigação que se vê morto aí por um traficante ou por aquele que está no crime ou no lado negro da força. Não vamos comparar, porque a situação é diferente. Ele tinha todo o envolvimento no crime. Ele tinha um envolvimento que estava sendo apurado, estava sendo investigado pela nossa justiça, pelo Tribunal de Justiça, por meio do processo criminal. Porque, se eu não me engano, a operação Tribunal de Rua, que foi deflagrada em outubro do ano passado, resultou numa investigação que virou um processo criminal no nosso Tribunal de Justiça. Era nesse pé que estava a situação, tanto do delegado Oscar Cardoso quanto dos 7 outros envolvidos. 6 deles policiais militares, um outro ex-policial militar. Então, a gente não pode aí desvirtuar e perder o nosso foco quando escolhe uma profissão. As tentações são muitas, né? A gente fica com dificuldade na realização do ofício escolhido, ele tem dificuldade, se envolve muito com as investigações que precisa proceder e precisa concluir, mas não vamos perder o ideal. Qual foi o ideal que te levou a ser delegado? Qual foi o ideal que te levou a ser policial militar? Qual foi o ideal que te levou a ser investigador da Polícia Civil? Lembre-se sempre desses ideais. Lembre-se sempre desses ideais, porque no caso dele, infelizmente, teve todo um histórico, né, que estava em avaliação, que estava em investigação, ainda está por meio do processo criminal e é diferente. A morte do delegado Oscar Cardoso e a morte daqueles que estão lá no bom combate, lutando contra a criminalidade, torcendo para trazer para a gente uma sociedade mais justa e mais segura. É diferente. Vamos lá, o que a gente traz agora, diretor? Vamos mudar agora esse assunto. Logo mais, outras informações você vai acompanhar no Jornal em Tempo às 6h20 sobre esse caso do delegado Oscar Cardoso, que foi morto com quase 20 tiros, pelo menos, identificados pela perícia e quase 40 deflagrados no momento, na ocasião.
Vamos lá, gente, olha só, neste domingo, o domingo aí foi marcado por confusões. Muitos alunos, muitos candidatos que estavam ali querendo disputar uma vaga no concurso da SUFRAMA não conseguiram chegar no horário. E segundo eles, houve um erro, de acordo com a empresa que estava lá, com a escola que estava prestando o concurso, que era o CESP. Vamos ver aqui na tela. Neste comprovante, a prova estava marcada para as 15 horas, horário local, mas os portões desta instituição fecharam às 14. Quem confiou no horário do boleto não entrou. Chegamos aqui às 14 horas, o portão já estava fechado. 15 horas, horário local, ó. Horário local. SMS 14h20 para avisar que a prova será de Brasília. Tá errado isso. Pelo menos 50 candidatos não fizeram a prova nesta faculdade. Chegou 2 horas, agora a mensagem. 2 horas, a gente estando aqui, chegou ainda agora a mensagem. Durante a manhã, mais confusão. 100 boletins de ocorrências foram registrados por causa do mesmo problema. Na Compensa, Zona Oeste, quem chegou 2 horas antes fez a prova. Eu moro aqui perto, então deu para mim, o local antigo da prova era perto também. Adriano também chegou cedo, mas reclamou da mudança do local da prova, que foi informado um dia antes. Em cima da hora fui pego com surpresa, como minha prova ia ser realizada lá próximo da Arena da Amazônia. O que aconteceu? Me enviaram um telegrama ontem e hoje eu resolvi vir mais cedo para evitar o caos e o transtorno do trânsito e cheguei a tempo de vir e vou realizar a prova. Paulina chegou 2 minutos depois das 14 horas e foi barrada. O motivo? Horário errado. Não mencionou nada do local de Brasília, não. Aí eu até perguntei, tava perguntando ao irmão meu, aí ele falou bem assim, mas tem que ver, porque é só aqui, né? Mais de 29 mil candidatos se inscreveram no certame da SUFRAMA. No total, 241 vagas. O cargo mais concorrido é o de agente administrativo. Os alunos prejudicados querem a anulação das provas. Pois é, lá no site do CESP, né, lá na instituição que promoveu essa prova aí da SUFRAMA, existe um edital que foi publicado no site, né, no dia 26 ou 27, diretor, me recorda aí, 26 de fevereiro, 27 de fevereiro, dizendo que o horário das provas era o horário de Brasília, né? Isso foi dia 27 de fevereiro. Aí tudo isso vai ser discutido na justiça. Claro que esses candidatos que perderam as provas, que têm provas ali da informação equivocada, olha aí, ó, olha só isso, né? Agora o CESP não está sabendo que está promovendo uma prova na capital amazonense, que aqui não é o mesmo horário de Brasília. Será que ele não sabe? Sabe, porque muitas provas já foram administradas por essa instituição aqui na capital amazonense, em todo o Amazonas, inclusive, com provas, inclusive, no interior. Então, tem que saber, olha aqui, horário local. Isso aqui já serve de prova para uma possível indenização, inclusive pedido de cancelamento do certame, viu, gente? É muito importante que isso seja aqui muito bem frisado. Você não podia contar com isso. Sorte daquele que chegou 2 horas antes. 2 horas antes. Chegar 2 horas antes de um concurso é extremamente cansativo para quem vai ficar 3, 4 horas dentro de uma sala fazendo prova. Você fica do lado de fora, você não tem condições de entrar, você não fica bem acomodado, você tem que ficar sentado nas calçadas. Então, chegar 2 horas antes, ninguém recomenda. Ninguém que faz cursinho, que prepara a gente para cursinho, recomenda que você chegue 2 horas antes. Você vai ficar extremamente cansado na hora de realizar a sua prova. Recomendado? Vá um dia antes para saber exatamente o endereço da sua prova, de onde você vai prestar a sua prova. Certifique-se do horário e chegue com 1 hora de antecedência. Esse é o recomendado. Agora, ele deu sorte que mora perto, chegou 2 horas antes. E quem não deu? Quem chegou lá no seu horário, no horário recomendado? Aí não vai dar, né? Aí precisa realmente se certificar. Teve gente que recebeu SMS um dia antes, quer dizer, tudo isso vai ser levado em consideração, tudo isso vai ser discutido no Poder Judiciário, se for o caso, se eles assim o quiserem. Acho que vão querer, porque são 100 pessoas, foram 100 pessoas de manhã e 50 pessoas à tarde, se eu não me engano, não foi? 150 pessoas foram prejudicadas por causa desse desencontro de informações de horários. É local, não é local, é tal horário, não é tal horário, assim não dá. CESP é uma instituição séria, uma instituição que merece nosso respeito, que por vezes já realizou concurso, inclusive de magistratura, promotoria, defensoria pública, tudo isso já foi realizado e precisa realmente se concatenar com essas ideias aí para poder chegar num consenso aqui na cidade, né? Que a cidade é essa aqui, o horário é o mesmo, viu, minha gente? Não mudou nada, não.
Então, bora se organizar para não atrapalhar a vida dos concurseiros que já estão estressados estudando que só até dizer chega. Eu não tive essa força ainda, né, de estudar desse jeito, viver para estudar. Mas tem muita gente aí que ficou ali empenhado, estudando dia e noite, de madrugada para fazer o concurso e foi atrapalhado por um desencontro de informações que, a meu ver, não é culpa deles. Vamos lá. Vamos lá, diretor Chuva, né? 12 horas e 6 minutinhos, você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente vai trazer o quê, diretor? A Roberta vem com o quê? A vacinação. Olha só, gente, você aí que está acompanhando esse calendário de vacinação do HPV da Secretaria Municipal de Saúde, e muita gente já contestou que não vai levar a filha para vacinar, que isso. Muitas meninas perderam aí as primeiras etapas da vacinação, e hoje começou a terceira etapa, a imunização. Só dá certo se você for vacinada nas 3 etapas, né? E a repórter Roberta Cunha foi acompanhar como é que está sendo essa terceira etapa de vacinação contra o vírus do HPV. Olá, Roberta. Olá, Márcia. Olha, o câncer de colo de útero mata pelo menos 200 mulheres todos os anos aqui no Amazonas e é o que mais mata mulheres no estado. A gente vai conversar agora com o secretário de Saúde, porque hoje começou a campanha da terceira dose contra o HPV. Qual o procedimento para meninas que querem ser imunizadas? O procedimento nós estamos visitando todos os colégios. Essas crianças já estão todas catalogadas. Elas não precisam mais de autorização, porque já receberam autorização dos pais. E nessas visitas, durante o horário escolar, essas crianças serão vacinadas e concluída a terceira dose, essas crianças estarão imunizadas para o resto da vida contra o câncer de colo do útero. Eu acho isso uma importância muito grande. Ao mesmo tempo que nós estamos concluindo a terceira etapa, nós estamos iniciando um novo ciclo para as crianças que tinham 10 anos no ano passado, que agora tem 11. 12 mil crianças nós vamos vacinar na primeira dose e aí vamos reiniciar de novo mais um ciclo de imunização para essas adolescentes. E os pais que não quiserem que a filha tome a vacina? Eles terão que informarem aos colégios que não autorizam a vacinação das suas filhas e aí nós vamos respeitar uma decisão dos pais. Agora, é claro que existe uma questão de conscientização em relação à saúde, né? O pai vai estar garantindo a saúde da filha mais tarde. Não tem nenhuma contraindicação à vacina, a vacina é segura, nós já vacinamos quase 50 mil crianças sem nenhum problema e os benefícios são grandes, por isso eu peço aos pais, reveja a sua situação, essa vacina ela é uma vacina segura e imuniza suas filhas contra esse grande mal que afeta as nossas mulheres aqui no estado. Muito obrigada pelas informações, secretário. Então tá aí, Márcia, olha, a campanha da terceira dose de vacinação contra o HPV vai até o fim de março. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Roberta Cunha. Minha gente, o que é isso? Deixa essas meninas se vacinarem. Porque depois perde o útero, tem um câncer, vai cobrar de quem? Vocês, pais, que não deixaram que essas meninas se vacinassem. Agora, rapidinho, olha só a coragem dessa cabocla. Eu quero uma salva de palmas. Bora, tem como me arranjar uma salva de palmas aí, Gesiel? Olha só o que olha, o diretor está me informando. Uma salva de palmas para essas crianças, porque são meninas corajosas, eu tenho que tirar o chapéu. Eu me lembro da minha mãe quando vai tomar uma injeção, ela... Meu irmão, separa 10 pessoas para segurar a velhinha. 10 pessoas. Da última vez que ela foi tomar uma injeção, ela foi lá pro biombo, eu só ouvi ela ai, 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 ai. E eu falando, meu Deus, o que tá acontecendo? Lá veio o cara com a seringa cheia, dizendo, eu nem apliquei ainda, minha filha. A pessoa grita só com o gelado do algodão. 2.700 crianças não foram vacinadas. O que é isso? 2.700 crianças não receberam a vacina contra o HPV, que imuniza essas mulheres para que elas tenham aí uma saúde plena e imuniza essas meninas contra o câncer de útero, câncer de colo de útero. O que é isso? Aí eles vêm dizer que é porque as meninas vão ficar agitadas, vão querer antecipar aí a vida sexual delas. Não existe isso, gente. Não existe. Chama a menina para conversar e diz, minha filha, você pode contrair o HPV no futuro, quando você resolver ter, só com os 25 anos, não é isso que o pai diz, né? Só pode ter relação sexual com 25 anos,
né? E pode, não é isso, né, Carlinho? Carlinho tá dando aqui, ó, ok. Só pode ter relação sexual aos 25 anos e olhe lá, mas você já vai estar imunizada, tá, minha filha? Não se preocupe que você tá com saúde, que eu, pai, eu, mãe, garanti a sua saúde. Não se esqueça do preservativo, aos 25, né? Até lá, fica virgem. Não se mistura com ninguém, só dá beijinho na boca e segura na mão. Oh, meu Deus, quem dera se pudesse ser desse jeito, né? São 12 horas e 11 minutinhos, a gente vai para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco você vai conferir o jogo inaugural do Nacional e do Remo lá na estreia, né? Na abertura dos portões da Arena da Amazônia. Nacional empatou e ficou de fora da Copa Verde. Já, depois do intervalo.